Eu, Tá gravando. tá Quero ver. bom. Vamos embora. Não, o que que é para falar hoje? Não sei. O pessoal já me conhece, Catarina. Ó, mas nunca ouviram a história. Amanda, Eu não Ney, conheço. ó, a Karen é nova, tá, Maria? Ah, tá. A Karen é nova, a Rose também é nova. Uhum. Então, a Amanda, a Rose e a Karen nunca ouviram a tua história. Ah, É então tá. muito legal. Eu já fiz Open com essa mulher, a gente já Ah, dividiu Opens, né, Maria Lucimar? já. Ela tem uma metodologia que ela incorporou, que é bom vocês conhecerem, tá bom? Então, conta Eu a tua incorporei, história. é. E eu Já que conheci ela estamos no através da planejamento, Catarina nas redes sociais. Ah, é? Então, assim, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu falei para a Catarina que praticamente eu não consigo participar das matinais, né? Mas eu lembro no período da pandemia, e aqui eu sempre faço essa pequena homenagem para essa grande mulher, que é a Catarina Massai, é verdade. E no período da pandemia, a gente trabalhando home office, aí é que eu começou a cair várias fichas. Então, assim, a participação das matinais, mais efetivamente, a Nina era dessa época, né, Nina? Que a gente começou ali, era por conta desse movimento maravilhoso que a Catarina fez, por conta das matinais, né? E esse momento é extremamente enriquecedor, porque um dá apoio ao outro, né? Então, agora não estou conseguindo participar porque a gente voltou ao trabalho normal e agora, na verdade, eu estou em férias, né, em recesso, e por conta disso que eu disse, Catarina, então eu vou aproveitar e vou participar novamente, né, com o pessoal. Mas falando um pouquinho dessa questão das matinais, o quanto é importante, o quanto é enriquecedor, e a gente aprende junto. Ninguém é melhor do que ninguém, e a gente sempre rompe os nossos desafios, né? Eu estava vendo ali que a Catarina estava mostrando alguns livros, né? O hábito da leitura é uma questão assim que a gente sempre tem que manter, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Lucimara. Como que era a nossa história? Geralmente a gente conta em três partes, né? Para quem é novo, né? E essas três partes a gente aprendeu a contar de uma maneira mais rapidinha, né? E para você se comunicar com a pessoa. As três partes, primeiro, basicamente são 3 minutos que a gente tem que pensar. Não sei se era isso a proposta, Catarina, de falar do convite, da apresentação. Sempre a tua história tem que ser contada em três etapas. Primeira etapa é a etapa do pivô, são 1 minuto para contar. E os outros 30 segundos, a primeira parte, que é o antes, segunda parte é o pivô e terceira parte o depois. Então, a primeira parte, 1 minutinho, segunda parte, 30 segundos, e terceira parte, o depois. A tua história é feita nessas três partes. Então, agora, não sei, Catarina, eu estou meio destreinada, mas cronometra, faz um cronômetro aí, ó, ela é da época do cronômetro, para a gente para a gente cronometrar a pegar, história. Isso aí. aquela coisa de apresentar. Então, bom dia, meu nome é Maria Lucimara, eu sou professora, sou professora, e falando um pouquinho da minha história, há muito tempo atrás, eu estava com uma situação muito complicada na minha vida, né? O meu pai, teve uma época da minha vida que o meu pai estava doente e eu tive que cuidar dele nessa parte da doença. Então, uma coisa que me angustiou muito nessa questão de cuidado com a saúde. Quando ele faleceu em final de 2015, eu pensei assim, puxa vida, eu tenho que pensar alguma coisa que eu tenha que ter melhora na minha saúde, né? E aquela questão sempre me angustiava. E como fui sempre professora, eu sempre trabalhei demais, né? Então, aquela questão de trabalhar manhã, tarde e noite, para mim era sempre uma rotina.
E teve um momento da minha vida, nesse meu processo, que uma das vezes eu estava na direção auxiliar de uma das escolas, e na direção dessa escola eu presenciei um dado que também me chocou muito em relação à saúde. Uma colega minha, ela estava prestes a se aposentar, se aposentou durante a gestão, nós fizemos festa, comemoração, tudo. Só que uma semana depois que ela se aposentou, eu recebi uma ligação do meu diretor, era num sábado, com a notícia. Eu pensei que fosse a queda da caixa d'água da escola, alguma coisa nesse sentido. No fim, essa professora havia falecido, tinha dado um ataque fulminante nela. E desde aquela época, sempre eu me questionava, puxa vida, se eu continuar trabalhando da forma que eu estou trabalhando, ou eu vou adoecer, ou eu vou morrer de uma forma muito precipitada desse jeito. E, em paralelo, essa questão, assim, com meu pai. Então, saúde era uma questão que sempre me incomodava. Quando meu pai faleceu, caiu de novo todas essas fichas, eu disse, o que eu vou fazer? Então, eu comecei a ler muito a respeito de educação financeira. Embora digam que educação financeira hoje se aprende na escola, mas a nossa mentalidade não está preparada. Não é isso que a gente vê, né? Nós temos que mudar o nosso mindset. E nesse meu processo de angústia pessoal em relação à saúde e de busca de soluções para a educação financeira, no meio disso, eu fui apresentada para essa empresa maravilhosa que é a Junesse, que incorporou essas duas questões, né? Saúde e qualidade de vida e educação financeira, que eu fui aprendendo no meu processo. Hoje, eu não estou mais em sala de aula, por conta de todo o conhecimento que a gente consegue atribuir dentro dessa escola de negócios, que é uma empresa de marketing de relacionamentos. Eu aprendi novas habilidades, estou no meu processo. E por que eu não estou mais em sala de aula? Porque as minhas habilidades me proporcionaram ser convidada a trabalhar na Secretaria da Educação, e hoje eu estou na Secretaria da Educação, não estou mais em sala de aula, e eu devo isso, acredito também, à minha mudança dentro desse meu mindset. É isso. Acho que eu me estendi mais. Então, é assim, é a dor, como você era, o pivô, que foi o encontro com a Junesse, e o terceiro é a solução da sua história, né? Então, tem pessoas que podem ser que se conectem com você dentro desse teu processo. Ah, mas eu não sou professora. Não, mas eu tinha a questão da doença. Ou de, né? Não era essa a minha história, mas, de repente, tem gente que se conecta comigo por conta da questão de educação financeira. Então, dependendo do nosso prospecto, a gente fala a nossa história dentro dessas 3 etapas, né? Que sejam verdadeiras, né? E que você conte, narre o depois, o que foi que aconteceu, né? Eu, por exemplo, não sabia vender, né? Eu não vendia nem paçoca, e eu aprendi a vender, né? Então, é um processo e a gente vai contando. Acho que era isso, não sei, Catarina, se era isso que você queria? É isso mesmo, né? Então, são as 3 etapas, né, que a gente aprendeu. Elas já viram aqui, acho que a maioria viu. Talvez a única que não saiba é a Karen mesmo, né? Lembra das 3 etapas? Não sei se a Amanda viu também já, né? Já fizemos contar a história, porque é a conexão que as pessoas precisam ter com a tua história. Na realidade, o que move a pessoa é o que você vive hoje, né? É o resultado que teve, né? Desse processo. Assim. Isso, desse processo todo. E hoje a Lu está na Secretaria da Educação, ela já está num cargo, né? Melhor, não está naquela coisa, né? É um processo isso, porque daí a gente aprende outras habilidades, a gente gerenciamento de tempo. É que aqui a gente procura ser meio breve, mas a terceira parte é mostrando assim tudo aquilo que aconteceu e que você vê, ou então, para quem é novo, mas eu não tenho resultados. Mas o que você espera? Qual é a tua visão? O que você idealiza? Para os novos é essa questão. Então, olha,
quando a gente fazia curso, eu e a Catarina fizemos o curso lá de vendas, né? Com a Uhum. Renata, e ela sempre falava assim, tem o resultado de 7 dias também. E até onde eu saiba, tem gente aqui, acho que é a Amanda, né, que tem um baita de um resultado em pouco tempo, né? Então, Amanda, esse é o teu resultado que você vai contar e o que que você visualiza para frente, né? Então, são essas questões, né? Para quem não tem resultados ainda, né, para contato, como tem a Amanda, a gente conta a história de 7 dias, pelo menos, uma semana, um História, mês. isso, Já nesse, vendi tanto, né? exatamente. Ó, nesses 7 dias, o que eu pude aprender foi me conectar com as pessoas, eu conheci gente legal, eu verifiquei tudo isso, e se eu estou afim de... eu vejo um grande horizonte daqui a 5 anos no meu trabalho, porque eu percebi, outra coisa também para falarem, né? Se eu continuasse a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, no meu caso, Lucimar, eu iria adoecer drasticamente. Eu não ia ter a qualidade de vida que eu queria ter. Eu não, né? Essas coisas que podem falar. Pode falar também da questão de se eu continuar fazendo exatamente as mesmas. Isso foi uma coisa que me pegou, né, lá atrás. Se eu continuasse a trabalhar do jeito que eu estava trabalhando, manhã, tarde e noite, não que a gente não trabalhe, mas com o desgaste que estava tendo emocional, eu estava vendo que eu iria adoecer. E não foi só essa minha colega que veio a falecer, foram várias outras. Nossa, Morrer é o final da etapa, mas ficar numa cadeira de rodas e ver isso acontecer com o teu colega é terrível. é. Né? Então, assim, por conta de um desgaste emocional. E são coisas, né, que a gente vai observando, né? Uhum, uhum. Viu, Amanda? Algum comentário? É legal ouvir história, né, dos Sim, outros, né? muito bem. Parabéns, Maria Lucimara, pela tua história. Me vejo muito em você, Ah, né? Eu você também é também professora, né? sou professora. Trabalhei por quase 12 anos, 60 horas. Eu tinha esse mesmo ritmo. Manhã, tarde à noite, 3 escolas. Cheguei a trabalhar até em cidades diferentes. Morava em uma, trabalhava em outra. E aí tem gente, algumas pessoas falam assim, tem que aproveitar enquanto é nova, né, para trabalhar bastante. E eu tive esse mesmo insight, eu tive essa mesma preocupação, porque eu via pessoas ficando doentes, né? A gente também teve, não foi uma doença, mas aconteceu um acidente grave com uma colega nossa de trabalho que já estava quase para aposentar também. Ela sofreu um acidente de ônibus, né? E ela veio a falecer. E aí foi até um momento assim da minha vida que eu tive um insight, foi em maio desse ano, que todo mundo ficou abalado, porque foi muito triste. Morreu ela e o filho dela nesse acidente, e ela estava voltando de um protesto de professores, né, de Sintep, né, ela era do Sintep. Então a gente para e fala assim, até onde compensa, né? Eu gosto muito da minha profissão, acredito que você também, eu amo. Eu até tô afastada há 90 dias. Aí, 90 não, criticam a gente por isso, mas eu falei assim, se eu não me cuidar agora, lá na frente eu vou ficar doente, né? Então, assim, essa preocupação eu tinha de ficar doente emocionalmente, porque no nosso meio isso é bem complicado, né? Eu trabalhei 14 anos em escola particular, onde também é muita pressão, né? Muita cobrança. E aí a gente se frustra muito, né? Que a gente espera alguns resultados e não tem. E também quando eu conheci a Dionesse, foi mais ou menos isso. Dividir o meu tempo. Igual, agora eu trabalho só 30 horas, né? Então, eu já estou pensando nos meus horários do ano que vem, como que eu vou organizar para conciliar, né? Mas como eu sou efetiva, sou concursada, eu tenho 30 horas na escola, onde são só 20 em sala de aula e 10 horas de planejamento. Mas tenho colegas que pegam aula excedente, que tem 2 cadeiras, né? Você sabe disso. É. E é triste, porque a gente vê que isso leva a um caminho
de doença, né? Não tem como uma pessoa ser saudável com essa quantidade de trabalho, ainda mais aonde a gente trabalha, né? Os nossos desafios ali, a gente convive todos os dias com pessoas diferentes, uma sala com 30, eu acho que no mínimo que eu já peguei foi 28 nas escolas públicas, principalmente. A gente recebe muita energia, né? A gente se estressa muito, tem dia que não, tem dia que sim. E essa questão da saúde também que eu pensava, né? Eu já tinha desenvolvido uma ansiedade no período do mestrado. Eu tive 2 crises de ansiedade muito forte. Depois eu tive uma crise de pânico na escola. Eu falei, opa, peraí, eu preciso reorganizar a minha vida, né? E a Tati também é prof, mas eu acho que ela não sei se ela trabalha com intensidade, assim que ela é de inglês. Né, Não, Tati? Você também é prof, né? Prof e mas de fotógrafa. escola obrigada. Eu trabalho em escola de línguas, mas agora eu só dou Língua. aula particular. Não peguei, assim, uma sala cheia, que nem você, não consigo nem imaginar, que não dava conta de 15 adolescentes, imagina 30. E assim, eu sempre gostei muito, né? Eu sempre gostei de pessoas, né? Tô no lugar certo, né? No marketing de relacionamento. E todo início de ano é um desafio novo, é uma turma nova. E a escola que eu trabalho hoje, ela é uma escola mais periférica. Então, eu tenho alunos que usam droga, eu tenho alunos que já foram presos, né? Então, a gente tem que lidar com É, tudo isso. É tudo um essa, emocional, essa realidade né? que você está falando, Amanda, era uma realidade que a gente enfrenta. O meu também, em escola pública, a gente vê bem essa questão da periferia e administrar as emoções, né? E como isso é desafiador para nós, né? Perante os alunos, e de repente eles também falando várias coisas, né? E a gente conhece várias histórias bem tristes, além de droga, abuso. Abuso. É Uhum. muito comum, gente. É muito, muito mais comum do que vocês imaginam. E é muito triste, porque a gente se sente impotente. Muito impotente. E acho que é por conta disso que a Amanda está colocando, assim, essa nossa frustração, né? Porque a gente está ali, a gente ama a profissão, mas a carga emocional pega muito nisso, né? Acho que é basicamente isso que você está falando, né, Amanda? Sim, Não é que a sim. gente, não, eu não quero mais saber. Não, não é. A gente gosta desse processo, só que nós temos um limite, nós não somos psicólogos. É. E a gente é cobrado, me corrijam se eu não estiver certo, né? A gente é muito cobrada para resolver questões psicológicas muito desafiadoras. Nós não somos formados para isso, né? E aí a gente cresce, né? E a Junesse, ela nos, igual você falou muito bem, ela nos ajuda a desenvolver outras habilidades, né? Muito. Então, eu ainda aprendo muito, assim, tenho que cuidar muito. Eu tenho dificuldade de pensar antes de agir. Geralmente eu vou agir. Uhum, uhum. E, e aí, com as reuniões, com a matinal, né, com as nossas reuniões também lá em Sinop, a gente vai aprendendo, né? E tem momentos que eu falo assim, até um dia a Catarina falou para mim, aquela época que eu tava assim, que eu bati meta, que foi uma loucura, a Catarina falou assim, opa, agora desliga, eu teve uma noite que eu quase não dormi, né, que eu tava Aham. assim, numa euforia muito grande. Então, eu ainda me policio, que às vezes eu vejo que eu estou em excesso em alguma coisa, não só no trabalho, né? Querendo ou não, uma coisa também, assim, não sei se posso contribuir para alguém, como novembro, depois da Expo, para mim, foi uma explosão muito, muito forte, aí eu tenho que ficar me policiando, porque às vezes fico muito nisso, e esqueço de outras coisas, sabe? Família, tô em viagem, né? Então, hoje eu tava assim, será que eu vou entrar na matinal? Não, eu vou entrar na matinal, depois eu faço as outras coisas, né? Essa dosagem, né? Porque eu sou muito Uhum. intensa. Então, quando eu faço uma coisa, eu faço na intensidade total, né? Que eu preciso me dedicar naquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque existe um grupo de pessoas à minha volta. E a mesma coisa é na sala de aula, na escola, né? Então, assim, não dá para eu ficar 24 horas só falando com o cliente, montando lista e tudo. É o tempo, igual você falou, organizar o tempo. Bom, até tal hora eu vou fazer isso,
Então, agora 9h30 eu vou lá fazer minha unha, depois à tarde a gente vai para o sítio, daí à noite, se der um tempinho, a gente volta para a cidade, eu vou, conecto com outras pessoas. Porque, às vezes, eu erro muito com isso. Eu não vejo, aí quando eu vejo, eu falei, opa, peraí, fazendo muito em excesso. E na sala de aula era a mesma coisa na escola. Pegava 30 horas, aí pegava mais aula excedente. Eu trabalhava escola pública e particular, saía de uma escola e ia para outra. E eu acho que, assim, não só na nossa profissão, mas acho que, eu não lembro, a Catarina é empresária, né, Catarina? A Rose, que é mais desafiadora ainda, que é ficar em casa, cuidar da casa e controlar o tempo, né? Que eu acho, assim, o período que eu fiquei em casa, meu Deus, como era difícil essa organização, né? O Marcelo também, que essa gestão de tempo é para todo mundo, né? E cuidar com os excessos, né? Uma coisa ali que a Catarina estava mencionando, é que agora é o momento da gente fazer a nossa reflexão. Então, uma das coisas que me ajudou muito nos últimos anos, não só por conta da Junesse, mas em todo o processo, é fazer um mapeamento, né? Que era o que a Catarina falou, né? Então, em todos os casos, o que eu gosto muito do papel, né? Eu sou a mulher que gosta de pôr as coisas no papel. Tecnologia, beleza, mas assim, agora que eu estou começando a montar planilhas e tal, mas assim, um método que para mim é muito bom é o Bullet Journal, né? Então, o que é? É uma agenda, e daí você coloca todos os seus movimentos numa agenda. Aí já comecei a analisar o meu gerenciamento de tempo. Mas o que eu percebi, e aí falando um pouquinho da importância da matinal, de estarmos conectados, né? E disso tomando agora essa preocupação que a Catarina trouxe no início da reunião, e que você também colocou agora, Amanda, isso independente da profissão. Nós estamos em uma escola de negócios. E como qualquer outra escola, a gente aprende novas habilidades. Uma delas, se para vocês é a questão de gerenciamento de tempo, coloca isso, né? Como eu vou, então, gerenciar o meu tempo? Desacelerar, né? Que era uma questão que você estava falando. Então, a ansiedade, por um lado, é bom, é produtiva, mas, por outro lado, ela nos afoga, nos sentencia, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Então, opa, é nisso que eu estou errando, então como que eu vou administrar? E o que voltando agora para a ideia do papel? Tem vários estudos, né? Um dos livros que eu mais, assim, sou apaixonada deixa eu ver, daqui a pouco eu pego ali. Ele fala a respeito da agilidade emocional. Eu já pego ali o livro para vocês. E nesse livro ele fez todo sentido para mim, já que a gente está falando nesse momento de reflexão. Uma das pesquisas que foram feitas era a respeito do poder da escrita. E aqui vem de encontro aquilo que a Catarina estava falando, dessa reflexão, e do que você estava falando também, Amanda, desse momento, opa, pera lá, o que eu estou falando? Então, só vou falar brevemente desse poder da escrita. Teve um pesquisador que fez uma análise, alguns anos atrás, com um grupo de profissionais que já tinham passado dos 50 anos de idade, e todos esses profissionais participavam de uma fábrica e a fábrica fechou. Agora, imagine a carga emocional desse povo todo que foi mandado embora, né, desse local. E aí esse pesquisador, ele disse, bom, eu vou conversar com vou fazer uma pesquisa, então, com todos os ex-funcionários. Então, 50% ele falou assim, olha, vocês só vão escrever. Eu não vou interferir em nada em vocês. Vocês aceitam participar dessa pesquisa pelo fato de todo mundo ter passado por isso? Daí todo mundo participou. 50% dos participantes
escreviam coisas banais, sem nada direcionado, tá? E os outros 50% foram direcionados da seguinte forma: você vai fazer uma escrita emocionalmente carregada. E o que era essa escrita emocionalmente carregada? Durante 20 minutos por dia, você simplesmente vai sentar e vai... Tudo aquilo, não interessa se é conectado ou não às ideias, mas você faça essa escrita emocionalmente carregada. 20 minutos todos os dias durante um período de tempo. Pasmem vocês que esse pesquisador depois pegou toda essa análise, né? Ele só foi acompanhando as cartas das pessoas. As pessoas que foram mandadas embora e que só colocavam no papel a respeito da história do cachorro, sei lá, qualquer coisa, assim, banal, não conseguiam administrar as emoções no sentido de ver uma chance no fim do túnel. E os outros que fizeram a escrita emocionalmente carregada, que expurgaram tudo ali no papel, eles mesmos começaram a analisar-se. E no processo de autoanálise, porque quando você está escrevendo, você está nesse patamar, mas depois você vai ler, você está num outro patamar. Aí você enxerga soluções para aquela questão que você tinha colocado aqui. E aí, voltando, né? Eu li esse livro, me fez muito sentido. Há alguns anos eu já escrevo muito, eu tenho os meus diários, né? E todos os anos eu faço essa minha revisão, essa análise dessa escrita. Então, tem os momentos que são emocionalmente carregados, que é eu comigo mesma, né? Que eu já sei. E hoje eu vejo, nossa, naquele momento eu estava pensando desse jeito, eu não estava nem raciocinando direito. E daí a gente se autoanalisa. Então, uma dica agora para essa semana, durante 20 minutos todos os dias, coloquem no papel essa escrita emocionalmente carregada, porque ninguém vai ler, só vocês. E peguem essa escrita, esse caderninho, daqui a 6 meses. Vocês vão ver uma coisa completamente diferente. Aí um outro analista é o Gustavo Cerbasi, né, que é de educação financeira. O cara falou exatamente o mesmo exercício, só que para a educação financeira. Uhum. E daí ele colocou, ó, vocês colocam, por que a gente tem que escrever as metas? Por que a gente tem que descrever as ações? Porque daí é um tapa na cara, né? A Catarina disse, eu tenho metodologia, eu brinco, a minha metodologia é tapa na cara. A metodologia é tapa na cara, para mim mesmo, né? Esses momentos, o Gustavo Cerbasi, inclusive, ele fala assim, ó, na sua análise financeira, esse resgate emocional você tem que escrever e você só vai rever 2 vezes no ano. A primeira é quando você faz aniversário, e aí você vai analisar a tua vida de 1 ano atrás em relação ao teu aniversário, porque aquele é um momento emocionalmente carregado, né? E o outro é final de ano, começo de ano, que daí a gente coloca metas, né? E o Gustavo Cerbasi indicou esse exercício. Natália Arcuri, que também sobre educação financeira falou a mesma coisa. O que é aquela roda da vida, né? Que a gente coloca também. Daí ela foi pontuando várias coisas e são esses exercícios. Então, façam, né? A gente está, às vezes, muito nesse movimento, trabalho, independente da profissão que seja, mas quando você tem um tempo para você mesmo e você se policia e escreve, há outra coisa também, né? Da importância da escrita, o manual. Tem várias pessoas, e aqui as professoras vão me ajudar nessa questão, com TDAH, com várias síndromes, né? De déficit de atenção, entre outras coisas. O que escreveu o Bullet Journal, né? Que é o autor do Bullet Journal, era quando ele era pequeno, ele foi diagnosticado com TDAH, né? Com esse déficit de atenção.
E ele narra que a escrita, para ele, foi um desafogamento desse período digital, que a gente fica muito intenso. Então, quando ele começou a escrever, a escrita desacelera a mente, e quando a gente desacelera a mente, a gente tem uma coordenação motora de afetividade com você mesmo, você que está se enxergando, não é aqui digitado. Então, a escrita faz esse desaceleramento necessário e isso vai criando novas sinapses no teu cérebro, né? E aí, corrobora de novo com a mesma ideia, né? Então, façam a escrita e se vejam daqui a alguns meses, né? Um desafio aí para vocês pensarem. Bom, vamos resumir então agora. A gente estava falando de fazer retrospectiva. Já com duas coisas, né? 20 minutos nós temos agora terça, quarta, quinta, né? E sexta-feira. Né? Então, fazer toda essa retrospectiva carregada emocionalmente, de preferência, né? Já que é o que conta, tá bom? E daí, tanto os desafios como as coisas boas. Certo? E daí, eu acho que vamos fazer assim, terça, quarta, quinta. Na sexta, a gente compila, tá? De acordo com seus planos para 2023. Porque daí, ali no escrever, vocês já estão se organizando, né? Se dando uma acalmada mesmo, como disse a Maria Lucimara, a escrita calma. Então, e organiza os seus raciocínios, os nossos. E enquanto ela falava, eu achei interessante, ó. Eu comecei a fazer as fichinhas, lembra de cada pessoa que eu converso? E isso acalma, me organizou a minha mente. Então, de cada cliente, de cada pessoa que eu estou conversando, eu abri uma fichinha. Né? E daí comprei o arquivo, não lembro mais quem que pediu. Acho que foi a Rose, né, Rose? Foi eu que Aquele pedi. arquivo arcaico. E para mim foi uma grande análise essa matinal hoje, porque eu preciso desse equilíbrio, assim, de escrever, Aqui eu de coloco as fazer. fichinhas. Né? Que bonitinho, Catarina. Organizado, daí A, B, C, D, né? Só que Hoje eu já vou comprar a minha. ficou excelente. Aí, Espetacular. entendeu? Porque daí você organiza, só que mesmo assim você precisa ter uma lista dos seus clientes, né? Porque daí ali está em ordem alfabética. Só que você tem que ter uma organização cronológica também, de quem que você vai, com quem que você vai conversar. Porque daí você tem que ter uma agenda. Daí o que eu estava fazendo já? Aí tem uma agenda, basicamente, eu estou compartilhando com vocês que a gente precisa fazer dar certo, né? E às vezes o que eu estou fazendo pode corroborar com vocês também, ó. Janeiro já está assim, ó. Entende? Daí vocês já vão escrevendo aqui com quem vocês têm que conversar, com as ações que vocês têm. Então, passou na fichinha, mas já coloca na agenda. Isso é importante, porque eu esqueci de anotar uma pessoa na minha agenda, que eu era para atender sábado. E com a correria, eu fui rever ontem à noite, e aí eu dei uma segurada por causa assim, vou rever o tempo. Aí minha filha falou, mamãe, tá muito cadinés, fica comigo. Daí eu dei uma acalmada essa semana. E aí eu fui olhar minhas mensagens ontem à tarde. Aí quando eu vi, como é que fala? Comi barriga, né? Tinha 2 clientes para eu ir fazer o cadastro de cliente preferencial e eu não anotei na agenda, estava só na conversa do celular e passou batido. Então, por isso que é importante. Pega uma agenda assim, ó. Você tem o mês, né? Pode ser maior, eu acho essa aqui muito pequena. Pega uma um pouco maior, você pode escrever mais. Até uma ideia, porque hoje eu vou lá comprar minhas coisas já para porque já está tudo programado para eu me organizar, para começar janeiro já bem organizado. Isso. Essa semana é para isso, gente, para se organizar. Por que eu pedi para a Lucimara vir também? É a questão das ferramentas, gente. A questão não é trabalhar mais, é trabalhar produtivo. Então, a gente está buscando produtividade, tá? Não é se esburrar. Porque se a gente é produtivo, o tempo... Se a gente não é produtivo e desorganizado, o tempo é assim. Se você é produtivo e organizado, sobra espaço no tempo. Sobra. É isso aí. Tá? Então, por isso que tem que trabalhar a mente
nessa escrita, trabalhar realmente o emocional carregado mesmo. Porque você tem que sentir aquilo que você sente, você marca. Olha lá, agilidade emocional, tá? Para quem gosta de leituras, né? Então é importante, você aprende muito na leitura. Então, olha, essa organização está dando certo para mim, estou compartilhando com vocês, e bate com o que a Lu fala, da escrita. Gente, ó, tem horas que eu vou fazer o resuminho, né, das pessoas que eu estou conversando no Instagram. Gente, olha, aí eu coloquei, ó, por exemplo, a Liane, como é que eu ia lembrar? Trabalha nas Freiras, na Manuel Ribas, e mora no Prado Velho. Já tomou doce de leite, tangerina, choco, abacaxi. Quando é que você vai lembrar dele? Né, ó, daí ela quer o Lux, ela quer a promoção do Lux, ela pediu já para eu guardar, porque ela só teria dinheiro agora. Lembra do ganha um Lux? Só que para quem é cliente, eu fiz, compra um Lux, ganha um chocolate. Lembra? Né? Porque comprando um Lux vinha 2 chocolates, né? Então, para ela eu fiz, né? Para as clientes eu estou fazendo, compra um Lux e ganha um chocolate. E ela falou, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter na quarta-feira, que é amanhã. Então, se você olhar na minha agenda aqui, está quarta-feira, agenda com ela. Tá? Então, assim a gente se organiza, porque a hora que você começa a falar com um monte de gente, por exemplo, nós não somos nova como a Amanda, né? Ela pode conseguir se organizar melhor do que a gente. Mas mesmo assim, Amanda, começa a pôr no papel, porque desafoga a mente, né? Aí você vai ser mais produtiva também, beleza? Mais do que ela é, a gente vai ficar, então, lá atrás, né, gente? Mas vamos que vamos, né? Afinal de contas, é a nossa inspiração e vamos que vamos. Preciso atualizar o meu Eu Black, que eu acho que já vai dar plaquinha lá de 20 mil já. Oh, legal, isso aí. Planeta Terra, do rumo ao topo. Excelente, ótimo. Mas eu deixei acumular, tá uma bagunça, eu preciso atualizar até. Essas coisas assim, realmente, bastante coisa para a gente fazer. Tem que ir fazendo todo dia, né? Vendeu, anotou, lançou, mas é difícil. Mas é difícil, gente, esse tal do lançar é difícil, mas quando está no papel, aí depois você pode, né, pegar o planejamento, às vezes você não consegue fazer todos os dias, né, assim, às vezes é bom você compactar e fazer um tipo de atividade. Normalmente as pessoas fazem assim, ó, durante a semana, você tem que revisar qual foi a semana, né, então é bom revisar tudo que você fez semanalmente mesmo. Daí, essas coisas de lançamento, guarda um período. Nesse período que você não pode contactar com as clientes, que é um horário que a gente chama que é um horário, vamos dizer assim, para você mesmo atualizar, fazer as planilhas, planejamentos, né? Normalmente ou é tarde da noite, ou é logo cedo pela manhã, né? Esses são os piores horários, assim, para contactar cliente, tá? Só que, pasmem, gente, olha, agora com esse negócio do Instagram, gente, eu estou conversando com pessoas às 11 horas da noite, tem gente que me respondendo. 11, 11 e meia da noite. A mulherada está muito ligada, assim, sabe? Então, as pessoas estão buscando coisas mesmo, tá? Buscando saúde, ficam fuçando no Instagram. Então, essa ferramenta a gente não vai poder mais negligenciar, gente. Tá? Por isso que retrospectiva também, façam, né, nas suas mídias sociais, até mesmo no feed, para você ficar bem guardado, né, essas realizações, tá? Você vai falar assim, mas eu tenho poucas realizações, mas façam tudo que você fez. Isso é importante, tá bom? Então, organização e ferramentas. Ferramentas, a Lu, já há um tempo atrás, ela nos passou do Telegram, gente. Porque tudo no WhatsApp, olha, o celular não aguenta, né? Não, haja celular, haja memória, e acaba ficando lento, né? Você trava ele, e eu não fiz isso ainda, mas acho muito importante organizar tudo no celular. Aqui, Lu, a gente falou que quem tem um Android já usa a área de transferência. Na hora que você começar a trabalhar com velocidade, naquele período que você precisa dar velocidade, você tem que ter ferramentas que te deem essa agilidade, tá? Porque daí tem as respostas tudo certinho.
Isso, como no iPhone não tem, eu estou usando notas. Estou conseguindo daí, só que daí sempre você tem que ter aberto o computador e o celular. Por quê? Porque tem coisas que você faz no computador e tem coisas que eu vou fazendo, o áudio, vou lendo ali, mas estou no áudio no celular. Então, conciliem e veja qual que é a melhor forma de vocês lidar. Tá? Não negligenciar mesmo, tem que trabalhar com o Instagram e tal. E uma coisa que, né, logo no início, a gente sempre falava, faça um único Instagram só para você, né? Só para não misturar as coisas de produtos, tá? Use o seu próprio Instagram. Gente, hoje eu estou vendo, para quem quer vender produto, façam efetivamente um Insta, uma página, só para produtos. Tem muita procura. Gente, olha, eu recebi, até agora, eu comecei em 26 de novembro, comecei a aprender tráfego pago, né? Comecei a fazendo o curso do Mike. Gente, já deu 46 entre mensagens e interessados. 46. Então, importante, eu comecei a fazer, só que imagine 46, só que começaram a vir agora nas últimas semanas só. Porque logo que você começa, você tem que pegar a página, você já não pode começar a impulsionar. Você tem que criar, né, vamos dizer assim, uma visibilidade para ele, começar a trabalhar só postando, né, e fazendo coisas mais simples a R$6 por dia. É isso que eu comecei a fazer. Amanda, não é hora ainda. Mas coloca já no planejamento, porque eu não sei como é que está a tua lista, tá? Se a tua lista é quente morno, né, já tá quase que acabando, é hora de você, então, planejar, trabalhar com o Insta e tal, já, tipo assim, no segundo trimestre, tá? Vai esgotando, porque o tempo todo você está aumentando o nome na lista ainda, né? Então, trabalha nisso, porque esse é o mais forte. Aí, depois, só que coloque todas as retrospectivas, assim, porque as pessoas vão vir atrás. A mídia já vai te trazer mais pessoas que você não lembra, você vai ver que elas começam. E tem que ter alguma coisa no Facebook também, né? Por mais você falar, mas aquilo ali, né, já está... Mas é tudo, a Meta trabalha até o Facebook, Instagram, né, e o WhatsApp. Então, tem que estar nas 3 ali. Dar resultado nas 3. Só que quando vai fazer impulsionamento, faz através na realidade, é o Meta Business lá, né, para você fazer anúncios e tal. E ele pega o Face e o Instagram. Então, as minhas mensagens eu coloquei para vir todos para o Instagram. Porque daí você vai lá, já vê a página da pessoa, né? Também já conhece um pouquinho para fazer as respostas. Nisso, nós já sabemos melhor, que é o tal do tempo de resposta, lembra? E sempre responder baseado no que ela falou primeiro, lembra? Ela falou alguma coisa, você repete o que ela falou, aí depois você dá a explicação. E dá um tempo de resposta. Putz, essa daqui está me xingando, tá? Né? Nossa, Deusica. Gente, não responda na lata. Qual o valor? 345. Não é assim, né? É a mesma coisa, é uma coisa boa, mas não jogue em cima. Puxa, que bom, né, que você está interessada, né, em consumir o colágeno, o Lux, é o mais completo. Dá uma olhada nesses resultados. É isso mesmo que você quer? Porque nós temos 4 tipos de colágeno, para 4 funções, né? Aí você pergunta um pouco mais, eu pergunto, mas e qual a tua idade? Você sente dores, alguma coisa assim? Para daí, porque vem contato frio, isso é frio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Esquentar primeiro, dar uma esquentadinha, às vezes não dá. Quando você, desses 40 e pouco, muito provável, né? 40 vai pro ralo. Daí a fichinha, porque daí a gente faz o quê? Remarketing.
remarketing ou, como a gente fala, follow-up, de tempos em tempos, não é verdade? Então, por isso que a gente vai tendo o quê? As que disseram não. Já coloquei, tem pessoas que eu coloquei aqui, ó, em 30 dias, já vou mandar alguma mensagenzinha para ela. Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa? 9 horas. O tempo voa, né? Lucimara, gratidão, né, pela contribuição. Alguém tem alguma pergunta? Antes da pergunta, vamos tirar uma foto? Bom, adoro, Nina, é isso aí. Vamos primeiro tirar a foto. Isso, ó, coraçãozinho. Agora eu vou ficar no azul para planejamento. Vamos lá. 1, 2, 3, e... Janê, isso aí. Valeu, meninas. Então, quem tiver alguma pergunta, posso ficar, porque hoje eu não tenho aula. Eu só quero colocar aqui, Catarina, me permita? Uhum. Semana passada eu entrei em contato com uma amiga e mostrei para ela o plano preferencial, né? Cliente preferencial. E ela falou, só vou ter dinheiro quinto dia útil do mês que vem. Uhum. Posso fazer para o mês que vem? Daí eu contei para ela que tinha data limite, né? E daí eu falei assim para ela, não tem como você emprestar de alguém, daí no dia do teu pagamento você devolve para essa pessoa? Só para não perder a promoção? Aí ela falou, tem. Aí eu fiz aquele cálculo do valor cheio, do valor de venda e o valor de cliente preferencial com o brinde, com o presente de Natal, que são os dois na área chocolate. Ela falou assim, imperdível, Nina, não posso ficar sem. Aí ela deu um jeito de emprestar o dinheiro, eu cobrei dela o valor e mais o frete e fiz o cadastro dela. A Rose me ajudou bastante, né, Rose? Que foi desafiador, que eu não estava entrando no sistema, foi muito intenso, assim. Mas deu tudo certo o cadastro. Eu fiquei bem feliz. Então, foi uma estratégia que eu achei que ajudou a cliente se definir, né? Que bom. Você vê, né? Quem quer dar um jeito, né? Os benefícios, gente, né? Compra um Lux e ganha 2 chocolates. Onde que tem isso, né? Muito legal. E ainda ganhou cliente fidelidade, né? Só que teve que colocar lá cliente fidelidade. Então, vamos lá. Com cliente fidelidade, já que estamos aqui, ó, tem que colocar na agenda, quando dá os 30 dias, você tem 72 horas antes, você tem que mudar o produto. Se ela não quiser, também tem que bloquear o cartão, né? Ou retira o cartão. Só que daí ela perde os pontos, tá bom? Né? Ela não comprou no cartão, comprou no dinheiro. Mas aí você pagou com cartão de quem? Não, foi Pix. Ela pagou no Pix. Ótimo, mas teve que... Ela passou o dinheiro para mim e eu fiz o Pix. Então tá bom. Então, se não tem um cartão, não tem essa preocupação. Mas quem está com o cartão, por exemplo, eu tenho uma que ela tinha já consciência de 2 meses, pelo menos, que ela quer experimentar o Lux. Então, o dela vai rodar dia 12 de novo, o Lux. Né? Lógico, não vai ganhar 2 chocolates, só isso. Né? Eu não marquei, Catarina, como Smart Delivery, não marquei. Precisava? É porque senão você não ganha pontos de viagem. Sério? E mesmo assim apareceu o valor de qual? Que valor que você pagou? 307. 305? 307,95. Isso, 300 e pouco. Ele não queria rodar esse valor, não queria de jeito nenhum. Então, aí eu fui tentando, até que deu certo. Porque ele, quando você clica preferencial, ele cai para 305. Se for um cliente normal, que não é o preferencial, que não está no Smart Delivery, ele vai pagar 345. Mas deu certo daí. Deu certo? Então, é isso aí. Eu fiz umas 20 tentativas, daí deu certo. Tá bom. Um ótimo dia, Karen. Tá? Beijo, obrigada, Lu. Tchau, tchau. Tá? Beijo, também Até vou sair, amanhã, pessoal. então. Até mais. Tchau, tchau. Vamos fazer, então, escrita emocional, tá bom? Daí para a gente ficar com
né? Planejamento Uhum. agora, para retrospectiva aí. Vão compilando, Bom fotos, dia. lembrando, escrevendo, beleza? Tá bom? Marcela, amanhã a gente deixa você falar. Tadinha. Marcelo sempre deixa. Lembra, Lu? Sempre deixa o Marcelo, né? Tá bom? E amanhã vamos tocar um pouco mais sobre ferramentas, tá, gente? Tá. A Lu usa o Telegram. Você conseguiu compilar tudo, Lu? Aquela parte de patrocínio responsável, como você queria fazer? O grupo no Telegram, você tá, como é que eu vou ensinar as Não pessoas? entendi. Então, Como assim, Catarina? lembra? Teve uma matinal que você já estava fazendo lá, o patrocínio responsável do meu novo, eu já vou fazer tudo aqui no Telegram, porque estava tudo ali. Eu ia fazer isso, sim, eu tinha mais ou menos compilado, só que no WhatsApp agora também dá para fazer isso. Mas sem ocupar a memória? Então, mas daí ocupa a memória, né? Não, Então, essa era a questão, né? só que daí depois eu fiquei analisando, não, eu fiz um grupo eu comigo mesma, só que, assim, organizando algumas ações, porque o que acontece? Lá no Eu Black já tem as etapas para cumprir. Então, é no legal... Black agora tem. Então faz isso. Faz um grupo de você com você mesmo, pontuando assim, com os novos eu tenho que seguir essas etapas, X, Y, Z. Então, você pontua para você lembrar do que tem que fazer, né? Que é de praxe, e segue o caminho do Eu Black. Do Eu Black. É. Melhor. Então, aí tem a ferramenta. Então, usar o Eu Black. Eu Black. Nossa, Tá Eu bom? Black é assim, fantástico. A gente tem que usar mais. Beleza? Então, tá bom, gente. Até amanhã. Então, vamos escrever. Amanhã. E amanhã, Marcelo, você começa, tá bom? Né, Marcelo? Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.